Olá, a paz do Senhor Jesus. Que bom que você também faz parte do canal Graça Diária. Bem-vindos, bem-vindas. Deus abençoe sua vida e família. Chegamos a mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical. Esta aula é do dia 21 de novembro de 2021. O tema dela, Paulo, o discipulador de vidas. Eu quero aqui agradecer aos mais de 150 inscritos deste canal. Muito obrigado a todos e todas. Este conteúdo é feito com exclusividade para vocês. E se você ainda não é inscrito deste canal, faça a sua inscrição, porque todas as semanas temos vídeos novos. Eu sou Alexandre Santos e juntos, a partir de agora, vamos a mais uma pré-aula da nossa Escola Bíblica Dominical. Esta lição de número 8 fala sobre Paulo, o discipulador de vidas. O objetivo geral, revelar a missão integral da igreja no discipulado, pregar e ensinar. Objetivos específicos, relacionar o apóstolo Paulo com o discípulo bíblico, salientar a integralidade da missão do discipulado, pregar e ensinar. Terceiro, ponderar o discipulado com pessoas de outras culturas. Texto áureo está em Atos capítulo 15, versículos 40 e 41, que diz-nos assim: E Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu, encomendado pelos irmãos à graça de Deus, e passou pela Síria e Cilícia, confirmando as igrejas. Verdade prática diz-nos assim: o discipulado cristão forma discípulos de Cristo para que o imitem de forma que Deus seja glorificado na sociedade. O que podemos avaliar antes de comentar esta aula? 4 pontos. Primeiro, esta lição revela a importância de a igreja conjugar com equilíbrio pregação evangelística com o ensino cristão. Segundo, pastor Antônio Gilberto, saudoso mestre das Assembleias de Deus no Brasil, sempre ponderou a respeito de ensinar sistematicamente a Bíblia para a igreja local. Isso requer tempo e dedicação de quem ensina. Terceiro, o melhor espaço para isto é a escola dominical. Nesse espaço, ensinamos o que foram chamados pela pregação do Evangelho. Quarto, o ministério do apóstolo Paulo revela esta integralidade da missão: pregação da palavra e ensino formativo. O apóstolo pregava o evangelho e também discipulava, ou seja, ensinava o povo de Deus a guardar os mandamentos do Senhor. E você sabe o que significa pregação e ensino? Hoje iremos aprender o que significa pregação e o que significa ensino. A introdução diz-nos assim: nesta lição, veremos os aspectos gerais do discipulado cristão, com destaque para o papel de Paulo no processo do discipulado nas igrejas que plantou. Com isso, percebemos que este foi o meio pelo qual nosso Senhor nos concedeu para que os recém-nascidos obtenham o caráter de Cristo. O ponto central desta aula diz assim: a missão da igreja é pregar e ensinar. A igreja cristã, a igreja corpo de Cristo, ela prega e ensina. Nada mais do que isto. Prega e ensina. Tópico de número 1 diz-nos assim: Paulo e o discipulado bíblico. Definição de discipulado:
é o método utilizado por Jesus. Ele é o exemplo máximo que temos de discipulador. Jesus pregou e ensinou durante anos, visando o reino de Deus, cuidando de discípulos e formando cada um deles para viver de acordo com o Senhor. Subtópico 1 do tópico 1 fala sobre o discipulado bíblico. O princípio do discipulado na igreja primitiva baseava-se na ordem da grande comissão que Jesus deu aos discípulos por ocasião de seu aparecimento e despedida. Nos escritos de Paulo, é visível que o apóstolo não apenas se preocupa em pregar, mas também em manter os novos convertidos servindo e honrando o Senhor. A exemplo da igreja primitiva, cristãos de hoje precisam seguir os discípulos do Senhor. Subtópico 2 do tópico 1 fala sobre Paulo, o discipulador. De acordo com o comentarista, o apóstolo dos gentios foi um discipulador distinto. Após a sua conversão, ele sentiu a necessidade de conhecer a Cristo mais profundamente, conforme Gálatas capítulo 1, versículos 15, 16 e 17. Então, o papel do discipulado é a prática em Cristo, é um instrumento de Deus para a edificação do cristão. É uma forma linda de viver a plenitude da vida que há em Cristo. Alguém pode perguntar até quando uma pessoa precisa ser discipulada? Até que Cristo seja formado em vós, conforme Gálatas capítulo 4, versículo 19. Então eu discipulo uma pessoa até que esta pessoa tenha os traços de Jesus, até que Jesus seja formada nesta pessoa, ou seja, até que esta pessoa esteja pronta para discipular uma outra pessoa, e assim sucessivamente. Subtópico 3 do tópico 1 vai falar sobre a metodologia de Paulo para o discipulado. Qual que era a metodologia do apóstolo? Vamos ver. Ao plantar uma igreja, o apóstolo ficava ali um tempo suficiente para firmar os passos dos novos convertidos. Então, a frequência de Paulo após a fundação de igreja era até que alguém ali estivesse preparado para prosseguir discipulando outras pessoas e pregando para outras pessoas. Paulo seguia seu mentor Jesus na preparação de novos líderes. Ele fazia isto discipulando novos crentes. Foi assim que o Senhor Jesus fez com os apóstolos. Prosseguindo, vamos dizendo assim, além de fortalecer a fé dos novos convertidos, o apóstolo mantinha uma relação de comunhão e amizade com eles e os seus cooperadores. Uma lição importante aqui é destacar que a obra do discipulado envolve pessoas que sejam crentes de verdade, idôneas, que amem o Senhor ao ponto de se doar inteiramente em favor de um novo convertido. Tópico de número 2 vai falar sobre o discipulado e a missão integral de pregar e ensinar. As comunidades cristãs do século I receberam a missão de preparar pessoas normais para viver uma vida de comunhão ao Senhor. Subtópico 1 do tópico 2 vai falar sobre a pregação. É o ponto de partida. Antes de ensinar alguém, eu preciso pregar para este alguém. Primeiro eu prego, depois eu ensino. E o que significa pregação e ensino? Daqui a pouquinho a gente vai falar qual que é a diferença. Fique conosco e vamos aprender qual que é a diferença de pregação e ensino. Quando os discípulos foram cheios do Espírito Santo no cenáculo em Jerusalém, a igreja se espalhou por todo o mundo. O discipulado faz com que a igreja cresça em amor e temor.
Os discípulos de Cristo plantaram igrejas nas casas, nas aldeias e nas cidades. A seguir este método, via-se o crescimento da igreja e como esta se multiplicava dia após dia, conforme Atos capítulo 2, versículo 47. O ensino. O início do discipulado é visto quando pessoas recebem a Jesus como Salvador de suas vidas. Novos crentes precisam ser orientados sobre jejum, sobre oração, sobre santificação, sobre o retorno de Cristo, sobre o céu, sobre o pecado, sobre o inferno, sobre graça, entre outros assuntos concernentes à palavra do Senhor. E como que esses novos crentes vão descobrir essas coisas? Através do discipulador. Quem são esses discipuladores? O pastor local prepara outros obreiros para que venham discipular aqueles novos crentes. De acordo com Lucas, em Atos, os apóstolos entenderam que deviam discipular esses recém-convertidos com a doutrina que receberam de Cristo. Subtópico 3 do tópico 2 vai falar agora. Pregação e ensino. Aqui agora que a gente vai descobrir o que é pregação e o que é ensino. O comentarista diz que a igreja local é um lugar onde a palavra de Deus deve ser proclamada com autoridade, em que pessoas sejam atraídas pelo Espírito Santo a Cristo. Esta é uma das nobres missões da Igreja de Cristo. Você sabe a diferença entre pregação e ensino? Pregação. Quando a mensagem é exclusiva aos ímpios. Então, a pregação e ensino não é diferenciada através do pregador. Não é o pregador que determina o que é ensino e o que é pregação. Não são as qualidades deste pregador. Se ele grita, se ele fala mais baixo, se ele pula, se ele roda. Não. O que vai diferenciar a pregação de ensino é para quem está sendo direcionada a pregação ou o ensino. É o que a gente vai ver. Quando a mensagem é exclusiva ao ímpio, isso é pregação. Quando a mensagem é direcionada ao ímpio, isso é pregação. Exemplo, Jesus na casa de Zaqueu. Quem era Zaqueu? Um pecador, um ímpio, que precisava ter um encontro com a graça. Aquilo é pregação. Quando Jesus fala, hoje chegou salvação a esta casa, conforme Lucas capítulo 19, versículo 9. Ali é pregação. Então, quando a sua mensagem é exclusiva ao ímpio, não é ensino, é pregação. E o que é ensino, então? Quando a mensagem é exclusiva à igreja. Então, quando tem um congresso de crentes, de departamento, aquilo é ensino. Porque geralmente está falando aos cristãos. Aquilo é ensino. Por mais que o pregador grite, rode, pula, sai correndo, profetiza, soa até a ponta da gravata, não é pregação, é ensino. Porque a mensagem está sendo direcionada aos cristãos, aos membros do corpo de Cristo. Então, ensino quando a mensagem é exclusiva à igreja, corpo de Cristo. Exemplo, Paulo ensinando em sua carta aos Coríntios disse, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Ensino.
Primeira aos Coríntios, capítulo 11, versículo 23. Chegamos então à nossa conclusão, que diz-nos assim: discipular pessoas deve ser uma prática contínua que leva em conta a pregação e o ensinamento sobre o papel do crente em Cristo. O discipulado nos apresenta um desafio grande para interagir com pessoas oriundas de culturas completamente opostas às nossas, a exemplo de Paulo e os gentios. Aqui temos a promessa do Espírito Santo para apresentar o Evangelho com sabedoria e poder. Ele, ou seja, o Espírito Santo, nos capacita como instrumentos e convence o ser humano do seu real estado. Chegamos então a mais uma conclusão, e eu quero pedir que você espalhe este vídeo para que outras pessoas sejam alcançadas pelo poder de Deus. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família, em nome de Jesus. Amém.